Quem recebe o dom não é dono do dom. Para com esse negócio. Noite da cura, quarta do milagre, quinta disso, quinta daquilo. Olha para Atos 2. De repente, ou seja, é quando Ele quer, é na hora dEle, é no tempo dEle. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema Atos dos Apóstolos e o quadrilátero pentecostal. O tema dessa linda festa é: eu sou, nós somos pentecostais e estamos de pé. Eu gostaria muito de ouvir o tema da boca de vocês. Vamos lá, 1, 2, 3. Essas expressões são mais do que frases da nossa confissão de fé. Elas representam toda a teologia cristã. O pentecostalismo faz parte de um mover de Deus que traz os homens de volta para as Escrituras, para que Cristo volte a ser nos cultos e nos corações dos homens o centro. O pentecostalismo clássico não se distancia das Escrituras sagradas. O verdadeiro pentecostalismo se baseia nesses 4 fundamentos para ser um ramo do cristianismo que mais cresce. Numa entrevista à equipe de mídia de vocês, me fizeram a seguinte pergunta: pastor, que conselho o senhor daria aos jovens que estão perdidos na identidade pentecostal? Eu respondi que há vários atalhos oferecidos nessa última hora para fazer com que a juventude se distancie do verdadeiro caminho pentecostal. Para que isso não aconteça, é necessário os adolescentes, os jovens se dedicarem a estudar os pressupostos pentecostais. De onde viemos? Qual a nossa essência? O que cremos? Qual é a nossa soteriologia, pneumatologia e escatologia? Abra esses livros de consulta e história, e eu sempre os indico nas minhas redes sociais, e abra a Bíblia. Nenhum dos nossos autores pentecostais clássicos, nenhum dos nossos pregadores pentecostais clássicos, nenhum dos nossos pastores pentecostais clássicos temem que você abra a Bíblia enquanto expomos o que cremos, as nossas doutrinas que nos identificam para o mundo. Eu escolhi Atos 2, pois aqui está a inauguração, a apresentação da igreja de Jesus ao mundo. E o pentecostalismo é o resgate do sacerdócio real, onde todo crente pode buscar e receber o batismo com o Espírito Santo e receber ousadia para exercer o ministério evangelístico com poder e eficácia. O pentecostalismo não depende que você vá a uma faculdade
e se torne reverendo ou mestra para continuar ou para começar a pregar o Evangelho. Nós somos aqueles que não nos detemos dentro de quatro paredes. Como disse o pastor Samuel, essa juventude está aqui comemorando o que já viram Jesus fazer. Nós temos visto, nós temos experimentado que o mover de Atos 2 continua na igreja. O avivamento, o despertar, o desejo gerado pelo Espírito Santo para que almas sejam evangelizadas e ganhas, está em nós pela verdadeira leitura de Atos 2, que é o resultado do que disse Jesus: ide por todo mundo e pregai, vós ser-me-eis testemunhas. Mas os discípulos, os 120 cheios em Atos 2, são o núcleo basilar da igreja de Cristo até a nossa era e os que hão de vir, ou seja, eles são para nós o exemplo de que a descida do Espírito Santo, a capacitação descida em Atos 2, fez com que a igreja se tornasse quem é. Não tem como falar de pentecostalismo ou pentecostalidade e se esquecer de Atos dos Apóstolos. Todos os autores pentecostais que leio, ao falar sobre nossas experiências, se baseiam a partir desse livro. É claro que nossa pneumatologia e paracletologia se inicia desde o Gênesis. O Gênesis aponta para Atos, Atos aponta para o mundo. O pentecostalismo iniciou-se como um movimento missional. Pela necessidade de organização, temos convenções, mas isso não anulou a nossa essência pentecostal, que é missional. Atos é a igreja do Senhor cumprindo sua missão de alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Gunnar Vingre, após descer as águas, lendo um artigo sobre missões, ainda jovem, sentiu arder em seu peito um desejo missionário. Conversando com Daniel Berg, entenderam que Deus os queria evangelizando a nação brasileira. Então perceba que na origem pentecostal há esse desejo missional. A partir de Atos, eu quero mostrar a vocês, sem sair desse livro, que nossa fé, nossos costumes, nossa essência está baseada no livro dos Atos do Espírito Santo. Isso significa dizer que nós temos como olhar para trás, seguir uma tradição sem tradicionalismo e olhar para frente sem idealismos baratos. Em primeiro lugar, nós pentecostais
nos sustentamos até aqui, crendo, pregando e cantando o primeiro lema: Jesus Cristo salva. Atos capítulo 2, versículo 37, na conclusão do sermão de Pedro, não foi ele quem fez o apelo aos pecadores, foi uma pregação tão poderosa que os pecadores fizeram o apelo ao pregador. Interromperam a pregação de Pedro e lhe perguntaram: que faremos? Depois dessa pregação cristocêntrica, ó pastor Pedro, apóstolo Pedro, que faremos? Que temos de fazer? O pecador está apelando ao pregador que lhe diga o que fazer depois do sermão. E a resposta de Pedro foi: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro disse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Atos capítulo 15, alguns indivíduos desceram da Judéia e começaram a ensinar a igreja, dizendo: se vocês não circuncidarem, vocês não serão salvos. Queriam devolver queriam resgatar o hebraísmo, queriam reconstruir o véu rasgado no Tetelestai, queriam anular a realidade e voltar para a simbologia. E infelizmente, algumas igrejas com a plaquinha Assembleia de Deus, cujos pastores parecem nunca terem lido Hebreus e Gálatas, estão tentando judaizar o culto, tornar hebraico toda a liturgia. Eu estive em uma dessas, e de repente, enquanto eu prego, ao invés de darem glória a Deus, eles olhavam para um irmão que estava na escada à minha direita, e eu dizia, eu aplicava e esperava, bora reagir. Aí eles olhavam para o lado direito, aí o cabra levantava um chofar. Quando ele fez a primeira vez, eu disse: Jesus votou, e eu fiquei. Em outra, ajoelhei-me para orar, e o pastor disse, uma irmã disse: aqui não, pastor, é a cadeira do Espírito Santo. Aí eu me afastei e fui para a cadeira do meio. Aqui não, pastor, é a cadeira do Filho. Eu passei a mão e disse: desculpa, Jesus. A terceira eu já imaginei de quem era. Igrejas que, para funcionar seus cultos, tem que ter talite, quipá, tem que vender candelabro, tem que entrar com a Arca da Aliança, e é só quando a Arca da Aliança entra que todo mundo começa a adorar prostrado para ela. Onde que no evangelho ou no pentecostalismo isso é necessário? Nunca foi. Não precisamos de tabernáculo, o verbo já se fez carne e tabernaculou.
Não precisamos de candelabro, Jesus é a luz do mundo. Não precisamos de arca da aliança, já temos a presença pelo poder do Espírito. Não precisamos do pão da preposição. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Invencionices que não fazem parte do verdadeiro pentecostalismo. Em Atos 15 estavam dizendo, em Gálatas estavam dizendo, e o escritor aos Hebreus teve que combater. Tudo isso apontava para Cristo. Não vamos voltar ao símbolo, ele já cumpriu. Nesse momento que em Atos 15 estavam querendo fazer com que a igreja retornasse aos costumes do hebraísmo, no versículo 11 do capítulo 15 de Atos, os apóstolos reafirmaram a doutrina cristocêntrica e disseram: cremos que fomos salvos não pela circuncisão, não pela lei de Moisés, fomos salvos não pela guarda do sábado, fomos salvos apenas pela graça do Senhor Jesus. O primeiro lema do pentecostalismo é: Jesus Cristo salva. Ser médium é um destino, ser católico é tradição. Na África, cada um já nasce com o seu santo. No pentecostalismo, filho de crente não é neto de Deus. No pentecostalismo, papai evangeliza filho, mamãe evangeliza filhos, vovó evangeliza neto. Não importa se você nasceu na igreja. Ah, pastor, eu nasci na igreja. O diabo nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo. É preciso nascer de Deus. Jesus Cristo. Ah, irmão, mata de vergonha, não? Jesus Cristo. Eu vou repetir tudo que eu preguei agora. Atos dos Apóstolos e o quadrilátero pentecostal. E o primeiro lema do quadrilátero pentecostal é horrível. O primeiro lema do quadrilátero pentecostal é: Jesus Cristo. Nós pentecostais sabemos que Jesus salva de diferentes formas, em diferentes lugares. Atos 2, ele salvou os que estavam ao redor do cenáculo. Atos 5 diz que Jesus salvava todo dia. Atos 7, os sacerdotes se submetendo a Cristo. Atos 9, salva Saulo na rua. Atos 16, salva Lídia à beira do rio. O carcereiro começa o processo na prisão e salva em casa. E a mulher endemoniada na rua, porque o vento do Espírito sopra onde quer. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, pelo amor de Deus, mais uma chance para o sensacionista de net não fazer corte e rir de nós. O primeiro lema do pentecostalismo: Jesus Cristo. Ah, bonito.
Se você vive na prática do pecado, Jesus Cristo salva. Se você vive na macumba, Jesus Cristo salva. Se você vive no espiritismo, Jesus Cristo salva. Se você vive na prática da homossexualidade, Jesus Cristo salva. Se você vive no adultério, Jesus Cristo salva. Se você vive na prostituição, Jesus Cristo salva. Não importa em que religião você nasceu, ninguém nasce salvo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo nasce debaixo da ira, todo mundo nasce debaixo de condenação, mas o Filho de Deus deu a sua vida em favor de todo aquele que nele crê. O sangue foi derramado na cruz. Então repita uma decre: Jesus Cristo salva. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Segundo o lema do pentecostalismo clássico, Jesus Cristo cura. Bora ensaiar para não ficar feio de novo. O segundo lema do pentecostalismo clássico é Jesus Cristo. Atos 10:38. Pedro pregando na casa de Cornélio disse: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem por toda a parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz a Bíblia que há na porta do templo um coxo de nascença, e todos os dias ali, eu queria só um pouquinho de retorno, eu faço o Pix depois. Todo dia era colocado ali, obrigado, para pedir esmola aos que entravam. Pedro vai entrando com João e ele estende a mão e pede esmola. Por que ele não pede uma cura? Ele é coxo de nascença. É uma enfermidade desde o nascimento. Nasceu com aquela enfermidade. Como ele, muitos que assim nascem perdem a esperança. Ele olha para as pessoas que entram esperando receber alguma coisa. Na vez de Pedro e João, ele não olhou, ele simplesmente estende a mão. Pedro quer que ele preste atenção, e Pedro diz: olha para nós. E a Bíblia diz que ele olhou esperando receber alguma coisa, e a resposta do pregador Pedro foi: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Olha o versículo 7: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelo, quase não sai, tornozelos se firmaram. Ele de um salto começa a bendizer, entra no templo agradecendo e louvando. Era uma doença de nascença. Quem é pentecostal sabe, Jesus cura doenças de nascença. Ele esperava receber esmola e não cura.
quem é pentecostal sabe, Jesus também cura quem não tem esperança. Esse negócio de dizer eu tenho o dom da cura, vem cá, vou botar a mão na tua cabeça. Aí lambuza a pessoa da cabeça ao pé de óleo e coloca a mão no cabelo, empurra e fala: demônio da doença, demônio do câncer. Eu não sei onde é que esse povo inventa esses demônios. Sai e sopra e toca tambor e faltou jogar capim na pessoa. Aí a pessoa não é curada. Sabe o que eles dizem? É que você não teve fé. Nós não podemos olhar para quem não foi curado e dizer você não tem fé, porque existem pessoas que ainda estão enfermas, há muito tempo doentes, e pacientemente dá mais glória a Deus do que muita gente saudável. Como eu vou dizer que esse tipo de gente não tem fé? Ele queria uma moeda, uma esmola qualquer, moeda qualquer igreja fria tem para dar, moeda qualquer crente que não crê e que não ora tem para dar. Agora cura só quem é cheio do poder pentecostal. Em nome de Jesus, levanta! Jesus Cristo cura também quem não tem mais esperança. É óbvio que a fé faz diferença no reino, mas às vezes, mesmo sem fé, desesperançados, o poder de Jesus alcança o homem e o resgata para a cura e para a salvação. Atos 9:33, Pedro encontrou Enéas há 8 anos na cama. Observe por favor, o outro é coxo de nascença, esse aqui está paralisado há 8 anos sobre uma cama. E Pedro disse a ele: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e arruma teu leito. Imediatamente se levantou. Preste atenção nisso, por favor. Se não está anotando a mensagem do bloco de notas no celular, dê atenção à palavra de Deus aqui que eu estudei para pregar para você. Não perca seu tempo aqui no celular, por favor, a não ser que você esteja numa emergência ou anotando o esboço da mensagem para fazer uma live depois. Me marca, eu vou ficar feliz. Agora perceba que Atos 3, Pedro, quando no nome de Jesus libera a palavra de cura ao coxo, ele o levanta, puxando pela mão direita. Mas para a cura de Enéas, Pedro não estende a mão, Pedro não o puxa, Pedro simplesmente fala: Jesus Cristo está te curando, pega essa cama e vaza. O cabra pega a cama e vaza. Por isso que na relação dos dons, Paulo coloca a cura numa categoria pluralizada. Ele não diz dom de cura, ele diz dons de curar. Por quê? Por causa dessas diferentes formas que costumeiramente nós vimos no pentecostalismo. Jesus curando, às vezes ele vai curar você através de alguém que naquele momento é impulsionado pelo dom de cura, ou com um dos dons de cura, e ali te abençoa em nome de Jesus. Ele pode me usar, ele pode te usar para diferentes curas, em diferentes horas, em diferentes momentos, para diferentes propósitos, em circunstâncias diferentes. Nós não podemos categorizar, estabelecer dentro de uma caixinha um único método pelo qual acontecerá uma cura. Esse é um dos erros que acontece
Em alguns ambientes pentecostais existem pessoas, primeiro, como eu já disse, fica expulsando demônio da enfermidade. São nomes que nem a Bíblia, nem a medicina dá para algumas enfermidades. Outros fazem o maior barulho para uma coisa que para Jesus é simples. A mentira sempre deverá ser enfeitada para gerar impacto. A verdade, quanto mais simples, ela é impactante. Então Pedro diz ao coxo: levanta e anda. Eu vou estender a mão. Existem pessoas que serão curadas por um processo. Existem curas que são instantâneas, como Enéas. Existem curas que são processuais. Existe o esforço, existe um método. Jesus também cura através da medicina. O homem foi formado conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer que é Ele quem dá sabedoria aos médicos para tratarem as nossas enfermidades. Existem crentes, principalmente no início do pentecostalismo, que quando começaram a pregar sobre cura, começaram a pregar às pessoas que parassem de tomar seus remédios. Lá em casa não vamos mais tomar remédio. E aí, meu irmão, se tornou uma meninice, porque uma experiência pessoal não pode ser estabelecida como regra, como doutrina. O montanismo começou como um grande movimento de dons, mas se perdeu por causa dos excessos. Se Jesus não deu a direção clara, guarda uma coisa que eu vou lhe dizer: nem toda providência é milagrosa, mas toda providência de cura é divina. Repito, nem toda providência é milagrosa, mas toda providência de verdadeira cura será divina. Então peçamos sabedoria a Deus para não ficarmos envergonhando o evangelho e o pentecostalismo com supostas curas. Nós não precisamos aumentar, nós não precisamos inventar, nós não precisamos enfeitar. Se Jesus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. E sensacionistazinha de net fica aí dizendo: já que no meio de vocês tem dom de cura, por que vocês não entram no hospital e vão curando todo mundo? Ô sensacionistazinho de net, deixa eu te fazer uma pergunta bíblica e básica. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. É Paulo quem está dizendo assim: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei doente em Mileto. Quem era Paulo? Alguém cujos lenços, aventais tocavam os enfermos, enfermidade saía e demônio saía. Quem era Paulo? Atos 28, curou todos em uma ilha de suas enfermidades pela autoridade do nome de Jesus. A ação de cura divina fluía na vida de Paulo. Esse mesmo Paulo disse: Trófimo eu deixei doente em Mileto. 1 Timóteo 5, 23. Timóteo tem problemas estomacais. Paulo poderia chegar lá: sai agora. Não, Paulo diz: bebe um pouco de vinho para aliviar a sua dor estomacal. Perceba, irmão, que Paulo flui nos milagres, flui nos dons, mas não saiu curando todo mundo. Por quê? Porque o dotado não é soberano. Quem
Quem recebe o dom não é dono do dom. Para com esse negócio. Noite da cura, quarta do milagre, quinta disso, quinta daquilo. Olha para Atos 2. De repente, ou seja, é quando Ele quer, é na hora dele, é no tempo dele. Quem acredita que Jesus cura? A igreja pode levantar sua mão. Uma é pouca, se possível, levante as duas. Eu creio que há uma unção de Deus nessa casa. Eu estou pregando sobre o segundo lema do pentecostalismo. Então toda a igreja diga comigo, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade que assola o corpo dos servos de Deus nesse ambiente. Fala alto agora, mais alto, diga: sejam curados em nome de Jesus. O terceiro lema do pentecostalismo é: Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Olha o que diz o texto, a Bíblia Sagrada. Eu vou de lá para cá agora. Atos 11, Pedro diz que no capítulo 10, Cornélio e sua família foram batizados e falavam línguas. Atos 19, Paulo encontra alguns homens discípulos e ele então lhes pergunta. Paulo identifica, porque quem é cheio do Espírito Santo, a gente consegue discernir na face, no modo de falar, no jeito que se veste, no tratamento com as pessoas. Alguma coisa Paulo viu que discerniu a partir disso que faltava o poder do Espírito Santo naqueles homens. E a pergunta foi: recebeste já o Espírito Santo quando crestes? Olha a resposta, olha a resposta, olha a resposta. Nem ouvir falar. Quem é esse Espírito Santo? A gente ouviu. Aí Paulo disse: como assim? Em que sois batizados? E eles retrocederam. Nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo explica: o batismo de João é o batismo de arrependimento, mas o próprio João disse que era necessário que quem fosse batizado por ele cresce naquele que viria após ele. Paulo conecta Jesus com o batismo com o Espírito Santo, porque é Jesus quem batiza no Espírito Santo. Agora, quando eles escutam essa pregação paulina, eles descem as águas em o nome do Senhor Jesus. Paulo, no versículo 6, estende as mãos sobre eles, e a Bíblia diz: veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Aleluia. Atos dos Apóstolos está mostrando o cumprimento do que Jesus promete e intercede ao Pai. No capítulo 1, versículo 5, Jesus disse: 1:5 de Atos: na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com
o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles que passaram pelo batismo nas águas, agora precisam ser batizados com o poder do Espírito, e isso quem faz é Jesus. No batismo das águas, o candidato desce às águas, mas no batismo que Jesus nos coloca, é o Espírito que desce sobre o batizando. Agora entenda, irmão, quando Jesus disse não muito depois desses dias, não se perde, fica comigo por favor. Não muito depois desses dias, Jesus estava dizendo daqui a 10 dias, porque ele morre na Páscoa, ressuscita no primeiro dia de primícias. Se prepare para dar um glória lindo, por favor. Ele morre na Páscoa, ressuscita no primeiro dia de primícias, domingo. Depois que ele ressuscita no dia 1 das primícias, ele fica na terra 40 dias. Depois que ele fica na terra 40 dias, ele sobe no 40º dia. E o que é a festa do Pentecostes? 50º dia da colheita, 50 dias pós início da festa de primícias. Jesus ressuscita no dia 1, sobe do 40º para o 50º, faltam 10. Aí Jesus diz: fiquem em Jerusalém. Mas ficar em Jerusalém até quando, Senhor? Até que do alto sejais revestidos de poder. Agora eles têm que ficar 10 dias orando. 1 Coríntios 15, Paulo diz que Jesus ressuscitado apareceu a mais de 500. Imagine a multidão no dia da ascensão, vendo Cristo ser assunto aos céus. Mais de 500 irmãos, 10 dias de oração, só sobraram 120 crentes para orar. Isso é interessantíssimo. Até em algumas igrejas pentecostais é normal esse negócio acontecer. Faz acampamento, lota. Traz cantor famoso numa praça, lota. Faz evento e vai sortear uma moto 0 km, lota. Convida 10 dias para orar. Só sobraram 120. E durante 10 dias, sabe qual era a oração? Vem Espírito. Segundo dia, vem Espírito. Terceiro dia, vem Espírito. Dia 44, vem Espírito. Dia 45, vem Espírito. E lá em cima, o que foi que Jesus tinha dito? Eu rogarei ao Pai. Dia 46, a igreja: vem Espírito. Dia 47, vem Espírito. Dia 48, vem Espírito. Dia 49, vem Espírito. No 50º dia foi Jesus quem disse: vai Espírito, sopra Espírito. De repente veio do céu um som. De repente veio do céu um som veemente e impetuoso que encheu a casa. Esse som está aqui, esse som está aqui. Na minha infância, meu pai, quando todos os filhos acordavam, somos em 6, baiano é assim, e meu pai chamava-nos à mesa e contava histórias bíblicas para nós, várias, e depois ele pegava o seu violão
e cantava, e a gente ouvia meu pai cantar Oséias de Paula, Cícero Nogueira, Marcos Antônio. No dia que eu iria completar 5 anos de idade, eu pedi um presente. E na Bahia ainda é comum, talvez aqui também seja, os crentes irem em grupo para a igreja, e os filhos dos crentes vão misturados com os outros filhos dos outros crentes. Várias vezes minha mãe me perdia, igual Maria perdeu Jesus no meio da multidão. Olha o tamanho do menino, olha o tamanho do menino. E ali a gente indo para a igreja do bairro do Nelson Costa, Pastor Silas, na rua da Valeta. Imagine a lama que tinha na rua. O medo da minha mãe era a gente cair, e a gente caía. Não era criança Nutella não. Aí jogava pneu, jogava corda e puxava a gente, via todo lameado. A gente colocava sacola no sapato. Se vocês viram a foto que eu postei há poucos dias no Instagram, a gente gostava de tênis branco e a rua era de barro. Aí a minha mãe colocava uma sacola no tênis para proteger o tênis. Eu lembro, irmão, minha mãe dizendo isso, a gente perguntando: para proteger o tênis, maninha? Não, é para não sujar a igreja. E a gente ia de sacola e a gente fazia festa, porque às vezes escorregava. E numa daquelas manhãs do meu aniversário, óbvio, não tinha presente, meu pai tinha ido pescar, chegaria quase no final da escola. Minha mãe dirigente da classe das crianças, e fomos para o culto, para a escola dominical. A minha mãe estava encerrando a classe das crianças, e os irmãos estavam cada um encerrando cada professor encerrando sua classe. O pastor tocou o sininho, pininim, pininim. Todo mundo olhou para o púlpito, e em quebrantamento ele dizia: estou sentindo a presença de Jesus aqui. Quando ele dizia isso, a igreja já sabia o que Jesus iria fazer no culto. De repente ele disse: quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu olhei para minha mãe olhou para mim, e eu entendi o sim, e fui à frente com vários e vários irmãos. Pois naquelas histórias que meu pai me contava, claro, tinha Atos lá. E eu queria ser pregador, e eu fui, e eles me fizeram entender, meu pai e minha mãe me fizeram entender que você não pode pregar sem buscar poder. Você não pode exercer ministério sem buscar o batismo, a efusão do Espírito. Jesus não começou o ministério sem ser cheio. Os discípulos não começaram sem serem cheios. Paulo não começou sem ser cheio. O pentecostalismo não abalou o mundo sem o batismo. Então eu fui à frente com aquele desejo de ser batizado. O pastor começou a orar, e não precisava ficar mandando a igreja da glória. Não, os crentes pentecostais em sua essência têm o glória a Deus, o aleluia. E ali aqueles irmãos glorificando, e eu glorificava, o corpo ardia, glorificava, o corpo queimava, e a lágrima começou a rolar, o desejo aumentava para ser cheio, e eu queria falar em línguas, mas nada de falar em línguas. O pastor olhou e disse: pega o menino, traz aqui para o púlpito. E eu com o olho fechado, irmão, só senti alguém me pegar aqui pelos braços, me carregar. Eu pensei que eu estava flutuando. Aí me carregou assim e me colocou em cima da tribuna, que era de cimento concreto, e ele me abraçou.
o pastor me abraçou, aí puxou o microfone assim, daquele pedestalzinho fino, e colocou diante da minha boca. Todos ali na cidade de Ilhéus, bairro Nelson Costa, na rua da Valeta, contam esse testemunho. Eu cresci ouvindo isso e me lembrando disso. Direcionou o microfone até os meus lábios, colocou a mão sobre a minha cabeça e dizia: batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. E eu dava glória, 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 e ele dizia: batiza Jesus essa criança. Eu troquei o glória a Deus por língua estranha, irmão. Comecei a falar em novas línguas, e de repente ele disse: eis aqui um novo pregador para o Brasil. Quando ele disse eis aqui um novo pregador para o Brasil, ele se afastou, como se dissesse: prega, deixa Deus te usar. Na hora veio à minha mente um dos textos que meu pai tinha me ensinado, e eu falei de cor, Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eis que está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jeito, o básico ainda funciona. Não sei a distância que você está de mim, mas se você já está orando e pedindo: me batiza, me batiza, me batiza, abra a boca e ele te enche. Abra a boca e ele te enche, igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche. Seja cheia do poder de Deus. O volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. Seja cheio do poder de Deus. Ele está transformando fome em despertamento.
Ele está transformando desejos em ministério. Ele está transformando esse vazio em plenitude. Alguém ainda crê no batismo? Ah, Igreja de Jesus! Oh, meu Jesus! No dia que vocês dependerem de som de bateria para dar glória, vocês deixaram de ser pentecostais. No dia que vocês dependerem que o pregador fica mandando falar uma coisa, outra coisa, pegar na mão, pegar na bochecha, você já deixou de ser pentecostal. Volte à essência, volte à essência, volte à sua essência. O Madecre nasceu no fogo, anda no fogo, prega no fogo, canta no fogo e vai subir debaixo do fogo do Espírito. Cadê o glória a Deus da igreja pentecostal? Cadê o aleluia da igreja pentecostal? O quarto lema do pentecostalismo, e eu tomo assento. Todos os cantores honraram o quarto lema do pentecostalismo. E o jovem teólogo, amigo meu, Gutierrez Siqueira, coloca assim: Jesus é o Rei que breve vem. Se você deu esse glória lindo, é porque ainda tem unção para falar. Então eu conto até 3 e você vai dizer: Jesus é o Rei que breve vem. 1, 2, 3. Jesus é o Rei que breve vem. Atos capítulo 1, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, os discípulos estão desesperados, os discípulos estão vendo Jesus sumir na nuvem. E agora, desceram 2 varões vestidos de branco, varões galileus. Por que estáis assim olhando para cima? Esse mesmo Cristo voltará, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele voltará. O pentecostalismo é a fé da oralidade, uma forma incrível de apresentarmos a nossa teologia, é através da harpa cristã. E o Inário das Assembleias de Deus, formado em 1922 no Recife, pastor Altair Germano nos apresenta uma pesquisa. Olhe isso, pentecostais: 97 hinos da harpa cristã nossa são relacionados com as
últimas coisas. Coisa linda. 13 hinos, pastores. 13 hinos são classificados como aspiração pelo céu. 20 hinos da harpa cristã falam sobre os remidos e o lar celestial. Era para tu estar adorando. 30 hinos discorrem sobre a viagem do crente para Nova Jerusalém. 34 hinos falam sobre a segunda vinda do Senhor. É por isso que a gente não canta hino de um sim carinhoso. Jesus, eu estou apaixonado por você. Jesus, eu quero sentar no seu colo. Não, irmão, a gente canta: Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Oh, esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos até a luz da manhã. Que coisa linda!